Olá, mais uma vez agradeço você que está acompanhando e assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN. Jornal OCN deste meio de semana, enfim, um dia mais ensolarado, né? Para quem gosta de sol, né? Para quem gosta de calor e sol, tá aí um dia um pouquinho mais com cara de verão. Quarta-feira, pois é, hoje, dia 4 de março de 2020. Um forte abraço, agradeço e mando um abração para você que está nos assistindo. Pode ser pelo Facebook, pelos nossos perfis ou a página do Cubo Notícias, também pelo nosso site do Cubo Notícias ou pelo nosso canal do YouTube do Cubo Notícias. Um abração carinhoso. Hoje vamos destacar as informações de Porangaba e região, como sempre, para você ficar sempre informado, informada com... Tem notícia, né? Tem informação para você, tem opinião, tem bom humor, tudo junto e misturado em mais uma edição do nosso Jornal OCN. E vamos começar, gente, falando sobre, eu acho que a polêmica do ano, principalmente das 2 últimas semanas, que é o coronavírus, principalmente depois que tiveram casos confirmados dessa doença aqui no Brasil. São 2 casos confirmados até o momento, né? Mas tivemos já ontem o Ministério da Saúde falando que reconhece que o coronavírus já está em circulação no Brasil. E também o ministro da Saúde falando que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, precisa reconhecer como estágio de pandemia e não apenas de epidemia, né? Como pandemia global. Já são mais de 70 países que confirmaram casos da doença em seus respectivos territórios. Bom, pessoal, e quando aparece uma doença assim, isso gera um certo alarde, né? Uma certa mobilização popular, um certo receio. Até porque essa doença já matou quase 3.000 pessoas, né? Praticamente 2.700 pessoas já morreram em decorrência dessa doença. Mas já está tendo corre-corre aqui na nossa região aqui, Porangaba, Itapetininga, Botucatu, Sorocaba, atrás do bendito álcool gel, que segundo as autoridades em saúde, um produto que higieniza e elimina bem o risco do contágio do coronavírus. Então vamos lá, pessoal, daqui a pouquinho eu também vou exibir para você uma matéria da TV Tem de Itapetininga, né? Falando sobre, mostrando aí como é que está a situação lá em Itapetininga. Situação que obviamente se replica por outros municípios da nossa região. Talvez não nos municípios mais pequenos, como Porangaba, Torre de Pedra, Bofete, mas vai começar bem em breve, né? Mas já nos municípios de médio e grande porte, a correria atrás do bendito do álcool gel é bem grande. Então vamos lá, pessoal. Após a confirmação do coronavírus no Brasil e suspeitos na região de Itapetininga, a procura por álcool em gel aumentou bastante em algumas farmácias. Muitas delas já estão até com o estoque do produto baixo ou até zerado, sem nada. O uso do álcool em gel para higiene das mãos como prevenção do coronavírus é eficaz, segundo a Organização Mundial da Saúde. E com a falta do produto, o preço aumenta. Deveria ser o contrário, né? A empresa está lucrando mais com a compra, então diminui o preço. Mas não, é a lei da oferta e demanda. Agora o pessoal aproveita para jogar o preço lá em cima, né? A matéria da TV Tem diz o seguinte: a procura pelo álcool em gel está sendo grande pela prevenção de evitar doenças e isso desabasteceu totalmente o estoque das distribuidoras. Eventualmente afeta o comércio, explica o farmacêutico Vanderlei Antônio Martins, a reportagem da TV Tem. Ele conta que por causa da doença, os revendedores têm dificuldades para manter um estoque e a maioria dos fabricantes está limitando as compras. Por isso, na própria farmácia, o álcool utilizado na sala de aplicação também é utilizado para higienização das mãos.
Nós colocamos no borrifador para limpeza das mãos e evitar qualquer tipo de contágio, disse o farmacêutico. Em outra farmácia de Itapetininga, as vendas de álcool em gel cresceram mesmo com os preços altos. Bom, pessoal, vamos assistir a matéria da TV Tem? Ela é bem ilustrativa, né? Entrevista pessoas que são usuárias do álcool gel, também mostra a situação de algumas farmácias lá naquele município, ilustrando assim como deve ser a situação em outros municípios aqui da nossa região. Vamos lá. Andando pelas ruas da cidade, percebemos que muita gente já tem a consciência de que o uso do álcool em gel é importante. A Fernanda é mãe do Matheus, de 12 anos, e da Aline, de 4 meses. E por aqui, todo mundo está bem informado. Principalmente quando a gente sai na rua, tem contato, né, no ônibus, é importante usar o álcool em gel. Na escola tem que usar, a gente está sempre pegando alguma coisa emprestada, no caderno, a gente precisa, né? A dona Terezinha também não fica sem. O álcool é o companheiro fiel dela. Além de usar no trabalho, ela está com ele durante todo o dia. E na hora de repor o estoque... Está muito difícil para encontrar. Não tem como, a gente procura e quando encontra tem que comprar 1 ou 2 só. Esse cara aqui tá valendo ouro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso do álcool gel é eficaz na prevenção do novo coronavírus. Depois que o primeiro caso foi registrado no país, muita gente correu para as farmácias para tentar comprar o produto. Resultado, preço alto e prateleiras vazias. A procura está sendo muito grande, pela prevenção, né, de evitar alguma coisa assim e tal, desabasteceu totalmente o estoque das distribuidoras também. Então, automaticamente afeta nós no comércio para a gente ter o produto. A maioria dos fabricantes está limitando as compras. Na semana passada, foram 25 unidades e em menos de um dia tudo foi vendido. E por aqui, na falta do álcool em gel, foi feita uma adaptação. É o mesmo álcool que a gente usa para asepsia na sala de aplicação, da superfície, como balcão, o caixa. Eu peguei uma quantidade de álcool 70, coloquei no borrifador. A gente usa para fazer a limpeza das mãos, do balcão, que é feito várias vezes ao dia, para estar evitando qualquer tipo de contágio, né? Nessa outra farmácia, só sobraram esses dois aí. Segundo o farmacêutico, a procura foi tão grande que fez com que as vendas crescessem muito, mesmo com os preços mais altos. Vem desesperado, apesar do preço ter aumentado em cerca de 30%, eles vêm e procuram. Mas para você que ainda quer comprar, se acalme. Segundo ele, está tudo sendo normalizado. Já está previsto a normalização e os valores também vão voltar ao normal. E quando faltar álcool em gel ou não estiver com ele, presta atenção na dica da dona Ana. O importante é seguir a receita para evitar a proliferação do coronavírus ou qualquer outra doença. Eu fui lá no banheiro, lavei bem a minha mão, enxuguei, joguei o papel lá, peguei um papel, peguei a maçaneta e saí do banco. Então a senhora já sabe a receita de fazer certinho? Sei, eu aprendi. Tem que aprender, porque senão a gente contrai essa doença, né? Pois bem, pessoal, o alarde sempre existe quando aparece uma doença assim pouco conhecida, como o coronavírus, resistente, como o coronavírus, e que já fez algumas pessoas, né, pelo mundo, quase 3 mil pessoas, vítimas fatais desta doença. Bom, esperamos que a situação não se agrave, né? É o que nós rezamos. O Ministério da Saúde parece que agora abriu os olhos e acordou, né? Já mostrou Antes estava tratando apenas como uma simples gripe. Ai, pai, para! Mas agora já mostrou uma preocupação, uma ponderação maior, inclusive, ao se manifestar a favor de que a Organização Mundial da Saúde decrete estado de pandemia mundial, né? Que é uma coisa que a OMS está se negando a fazer, talvez por conta do impacto negativo que isso gere na economia, como que se já não houvesse. O dólar a quase R$5. Really impressive. Whoa. Whoa, just whoa. Bravo. Né? Já estava alto quando estava na faixa dos 4,20, agora já está chegando quase aos 4,60. Isso dizem que é em decorrência do coronavírus, né? Também tem um pouquinho da incompetência da política econômica adotada pelo nosso governo, mas enfim, é outro assunto isso daí, né? Vamos falar de coisa boa, gente? Agora com notícias aqui de Porangaba, e aqui em Porangaba vamos falar de uma coisa boa, porque já tem chumbo grosso vindo por aí. Outra vez? Mas para começar, vai acontecer aqui na nossa cidade a primeira festa
das delícias do milho verde, que será realizada pela paróquia de Santo Antônio aqui em Porangaba. Vai ter bolo, curau, pamonha, mingau de milho verde e muito mais. Tudo que é feito aí com milho verde, aquelas gostosas e tradicionais comidas preparadas com o milho verde, serão servidas para você nessa primeira festa das delícias do milho verde aqui em Porangaba. É a paróquia de Santo Antônio que está realizando nos dias 14 e 15 de março. Nos dias 14 e 15 de março, nestes 2 dias vai acontecer este evento. Terá barracas típicas, cada uma servindo aí a sua especialidade. Uma vai servir o curau, outra vai servir bolo, a outra vai servir o mingau de milho verde. Mas vale lembrar que a renda será revertida em pró à paróquia de Santo Antônio. Vai ser lá no salão paroquial, que além do ambiente interno ali, agora tem aquele gostoso pátio, aquele ambiente externo também, né? Nos dias 14 e 15. Dia 14 vai ser após a missa das 19h30. A missa começa às 19h30, dia 14. E após ela, a missa, já acontece a festividade. E no dia 15, após a missa das 8 horas. Acontece a missa às 8, termina e já tem aí também o segundo dia de festividade da primeira festa das delícias do milho verde aqui em Porangaba. Participe e prestigie você também. Bom, pessoal, e nós recebemos através do Facebook, do Messenger, uma informação de que uma lixeira lá no bairro dos Polis está há cerca de 30 dias sem a coleta de lixo. Hoje nós tentamos a confirmação para saber se estava assim, porque estávamos fazendo aí a pré-edição do nosso jornal ACN para gravarmos. E desta pessoa que nos enviou a primeira mensagem, nós não tivemos a confirmação, mas outro morador enviou mais fotos, mais imagens, mostrando e alegando a mesma coisa, que esta lixeira, e nem precisa dizer, está há cerca de 30 dias sem coleta de lixo. Bairro dos Polis, aqui em Porangaba. 30 dias sem coleta de lixo. Essa lixeira fica próxima a uma residência, inclusive. Os moradores reclamam do mau cheiro. Já imaginou se tiver lixo orgânico aqui? E esse lixo orgânico fermentando por 30 dias nessa lixeira? Principalmente porque pegou muita água, choveu bastante também, o que ajuda a putrefação do lixo. Né? 30 dias. Um dos moradores nos disse, através de mensagem, que procurou o secretário de obras, Jardelino Queiroz Sampaio Filho, e ele teria alegado o seguinte: isso no começo desta semana, segunda-feira, o caminhão de lixo apresentou um problema. É o que ele teria dito na mensagem. O caminhão de lixo apresentou um problema. Amanhã, sem falta, faremos a limpeza. Hoje, quarta-feira, passou ontem, que seria o amanhã do secretário, não fez a coleta, e hoje de manhã o morador nos confirmou que continua do mesmo jeito. Deve ser porque os vereadores estão rodando a cidade e fiscalizando tudo. É aquele negócio, a prefeitura também vai lá e compra caminhão de lixo usado, né? Caminhão de lixo velho, que quando o cara está vendendo é porque já não presta mais. Aí compra esses refugos, né? E o caminhão vive quebrando, dando mais prejuízo para o município em manutenção, e o lixo fica acumulado. 30 dias, segundo os moradores. Fica aqui a reivindicação dos moradores e a solicitação para que se providencie um caminhão para retirar esse lixo. Mas é para retirar mesmo, não é para queimar o lixo lá no local, não, como fazem muitas vezes. A gente sabe que muitas vezes tem lixo inapropriado lá, né, que não deveria ser colocado lá. E quem acaba sofrendo com isso são os coletores,
mas colocar fogo em lixo é crime ambiental também. Então olha lá a administração e responsáveis por esse tipo de serviço. Bom, pessoal, e ontem teve sessão da Câmara de Porangaba e nós já vamos para o resumo da sessão da Câmara que aconteceu aqui em Porangaba. Os destaques de ontem. Foi a terceira sessão ordinária do ano, que começou com a leitura do ofício RMDB. Não é PMDB não, mas é quase tão ruim quanto. RMDB 93/2020. Informações e esclarecimentos sobre o equipamento eliminador de ar em cavaletes de água de usuários em Porangaba. É um ofício da Sabesp. Para quem não se lembra, na sessão passada foi aprovado um projeto de lei de autoria do vereador João Paulo Urias para que moradores pudessem, se quisessem, se preferissem, colocar em seus cavaletes de água um pequeno equipamento que serve para eliminar o ar que vem junto com a água. Sendo assim, apenas a água seria cobrada na passagem do registro e não o ar. Porque muitas vezes, todo mundo sabe disso, todo mundo já viveu essa situação, todo mundo já viu. E a próxima vez que isso acontecer, se possível, eu irei registrar na minha residência. Vou registrar e mostrar aqui. Você liga a torneira fica jogando ar, cuspindo ar. E geralmente depois que fecha para fazer alguma manutenção, a água volta com aquele excesso de ar. Aquele ar passa ali no registro, que é uma beleza. Gira o registro rapidinho. E aquilo, lógico, contabiliza na conta do usuário. Então a Sabesp se manifestou a respeito deste projeto de lei. E você acha que eles defenderam o interesse da população ou da empresa? Não sei. Dou um picolé para quem adivinhar. Não dou não, porque senão eu vou à falência. Todo mundo vai adivinhar. Claro, interesse da empresa. A Sabesp de Botucatu, né, que é a responsável regional aqui do nosso município, informou que a companhia submete a todas as regras e normas que garantem a saúde pública, que é submetida a todas as regras e normas que garantem a saúde pública, meio ambiente e de caráter técnico, através de regras que são dadas pela ABNT, que é a Agência Brasileira de Normas Técnicas. Disse que as normas técnicas são adotadas pela Sabesp através do Conmetro e Sinmetro e demais leis. A resposta da Sabesp também alega que, se tratando de equipamento a ser instalado, ele deve atender às normas técnicas e sanitárias, que tudo é elaborado de acordo com as normas que precisam ser aprovadas. Alega que o equipamento em questão, que é o eliminador de ar, não atende às normas da ABNT e também do Inmetro, e que a Sabesp não reconhece o equipamento. Alegou que já possui um equipamento, um sistema com ventosas que realiza a eliminação de ar das tubulações, e que esse equipamento é o equipamento da Sabesp, já é o responsável por eliminar todo o ar da torneira. Nunca nem vi. O que a gente não sabe é como que ele chega quando você liga a torneira de vez em quando e fica dando aqueles espirros de ar, né? Portanto, enfatizou que o equipamento eliminador de ar não atende o critério de segurança. Disse ser irregular que usuários instalem qualquer equipamento não reconhecido pela Sabesp e que os mesmos poderão ser multados. Multados. Que isso prejudica, inclusive, que o equipamento eliminador de ar prejudica a qualidade, ou pode prejudicar a qualidade da água. Enfim, gente, a Sabesp enviou um ofício de resposta, um textão enchendo linguiça, para que as pessoas não instalem o eliminador de ar nos cavaletes, que os usuários não coloquem esse eliminador de ar. Assim a empresa pode continuar lucrando com as rajadas de ar que vira e mexe saem das torneiras, como eu disse,
já foi vivenciada, creio que por 95% dos usuários de água da Sabesp já viram essas rajadas de ar em suas torneiras. Então, inclusive vale salientar que eu não me lembro, e até o vereador João Paulo Urias falou a mesma coisa, mas eu mesmo também não me lembro da Sabesp ter respondido ofícios anteriores enviados pela Câmara, né? A Câmara já enviou, não apenas um vereador, mas vários vereadores já enviaram um ofício à Sabesp, inclusive solicitando informações sobre a maneira com a qual eles tapam os buracos que eles fazem nas nossas ruas, tampam igual o nariz deles, né? Então, eles nunca responderam esses ofícios, do porquê que não há uma efetividade maior sobre isso. Enfim, sobre isso eles não respondem. Agora, neste caso, o projeto de lei foi aprovado, eles sequer foram requeridos para falar sobre isso, mas já mandaram um ofício de resposta falando que não pode. Não atende às normas técnicas. Resposta ao ofício 87/2019, ofício FHC 2130, sobre a inclusão de Porangaba no programa Carreta da Mamografia, programa Mulheres de Peito. Foi feito um ofício pedindo a solicitação do município de Porangaba, neste programa Mulheres de Peito, onde vem uma carreta de mamografia com equipamento de mamografia e realiza gratuitamente, com subsídio do governo do estado de São Paulo, o exame de mamografia nas mulheres, é o programa de prevenção de câncer. Vem essa carreta e ele faz, e dentro da carreta, que é um container super bem equipado, é feito todo esse exame. Foi feita essa solicitação ao deputado Fernando Cury. O deputado Fernando Cury recebeu essa solicitação por parte da Câmara de Porangaba para que incluísse Porangaba. Ele recebeu e enviou essa solicitação aos responsáveis. Enviou essa solicitação para que Porangaba fosse incluída nesse programa. E assim aconteceu. A assessoria do deputado Fernando Cury confirmou a chegada do ofício, solicitando Porangaba na inclusão desse serviço, e informou que Porangaba já está incluída neste programa para um breve atendimento. Então podemos esperar aí que em breve venha a carreta da mamografia para fazer exames de mamografia gratuitos nas mulheres aqui de Porangaba. E assim que isso acontecer, nós vamos divulgar aqui para você, tá bom? Fique sempre ligado ou ligada. Indicação agora dos vereadores. Indicação do vereador Robson de Oliveira. Indicação 02/2020. Indica ao Executivo a colocação de bebedouro de água na Praça da Matriz. Boa indicação. Também indicação 03/2020, do João Paulo Urias. Indica ao Executivo providências de obras de escoamento de águas pluviais na PGA 453, entre os bairros Ferreiras e Mirandas. Indicação 04/2020. Indica para que se faça o serviço de roça e capinagem em terrenos públicos no bairro dos Nunes, além de notificação aos proprietários de terrenos particulares para que limpem os mesmos. Tem muita gente também lá que pede para a prefeitura limpar o terreno público, mas está com o terreno sujo também. Cada um tem que fazer a sua parte. Poder público e cidadão, né? Indicação 05/2020, também do vereador João Paulo Urias. Indica poda de árvores junto ao leito carroçável dos bairros dos Mirandas, Serrinha, Moquém e Marianos. Poda de árvores que ficam às margens das estradas de acesso a esses respectivos bairros. Indicação 06/2020, manutenção da estrada do bairro do Matão, também do vereador João Paulo Urias. Em seguida foram os requerimentos. Requerimento 12/2020 requer informação sobre a ponte no bairro dos Alves, que caiu com as chuvas no dia 10 de fevereiro. As informações requeridas foram as seguintes: para quando está prevista a construção de uma nova ponte e onde foram colocados alguns tubos que sustentavam, tubos de cimento, segundo o vereador Eduardo Bertin, autor do requerimento, tinham tubos de cimento que sustentavam a referida ponte. Hoje eles já não estão no local e ele gostaria de saber
onde eles foram colocados. Requerimento 16/2020, também do Eduardo Bertin. Requer informação sobre as obras de melhoria na estrada Raquel Miranda Ribeiro, no bairro das Partes. Ele quer saber se há um cronograma de obras de melhorias e cascalhamento para aquela via. Requerimento do vereador João Paulo Urias, agora é o requerimento 13. Requer informação sobre a ponte no bairro dos Cletos, para saber se é uma obra provisória ou definitiva, aquela ponte que foi colocada manilhas de água e depois aterrada, para saber se essa ponte é provisória ou definitiva. Se ela for provisória, quando que vai ser feita a ponte definitiva? E se ela é uma ponte definitiva, quando será feita a manutenção da mesma, porque ela já está bem danificada em decorrência das últimas chuvas. Requerimento 14/2020, informações sobre agendamento do ginásio de esportes, de autoria do vereador João Paulo Urias. Ele requer informações sobre quais horários disponíveis e quais os ocupados para que a pessoa possa agendar a sua participação, a sua prática esportiva no ginásio de esportes. Ele quer saber também quem usa nos horários ocupados e quem é o responsável pelo agendamento. O vereador Bruno pediu a palavra, disse que já questionou o secretário de esportes, Samir Ribani, e que foi informado por ele que algumas pessoas perderam o horário por falta de uso. João Paulo Urias disse que indagava sobre quem não está conseguindo fazer horário. Se existem vagas, que elas sejam organizadas e remanejadas para quem quer utilizar o espaço. Requerimento 15/2020, requer informação sobre as obras da Escola Joaquim Francisco de Miranda. Saber se está dentro do cronograma e qual é a data prevista para o término da obra. Também de autoria do vereador João Paulo Urias. O vereador Bruno pediu a palavra, disse que a parte superior do prédio já está sendo utilizada e que, segundo as informações que ele tem, o cronograma estava marcado para o fim de fevereiro e começo desse mês de março. Terminaria entre o fim de fevereiro e o início deste mês de março. Também foi feita a leitura do projeto de decreto legislativo. Esse projeto de decreto legislativo pede a concessão de título de cidadão porangabense ao senhor Horácio Toshio Yamitsu. Ele é presidente do sindicato rural aqui de Porangaba. O seu Horácio todo mundo conhece. E, portanto, esse projeto seguiu para a análise das comissões. Provavelmente, é certo que tudo se enquadra dentro dos trâmites legais, da constitucionalidade, e com certeza o senhor Horácio vai receber merecidamente essa concessão de título de cidadão porangabense já nas próximas, ou talvez até na próxima sessão, já deve ir para votação. Bom, pessoal, também foi feita a leitura do projeto de lei, o 09/2020, que é a revisão anual geral dos servidores públicos da Câmara de Porangaba. Corresponde à atualização do salário conforme exige a Constituição e vai adequar, portanto, os vencimentos ao índice da inflação acumulada no período de 2019. Ela foi sem parecer, essa revisão, não teve pareceres da Câmara, foi para votação ontem mesmo e foi aprovada por unanimidade dos vereadores. O vereador Bruno disse que nós do Cubo Notícias iríamos florear, falar que seria um aumento dado aos servidores públicos. Vereador Bruno, quem gosta de florear são os seus amiguinhos lá do Executivo, que trataram o mesmo projeto de lei praticamente que foi feito para os funcionários do Executivo, que era uma revisão ou adequação do piso salarial com o índice da inflação aos servidores públicos da Prefeitura. Eles enviaram para a Câmara como reajuste. Inclusive o senhor leu como reajuste. E o senhor floreou, porque o senhor não consertou o vereador. Agora, as notícias só floreiam quando certos vereadores produzem muito esterco. Porque as coisas só florescem quando se é bem estercada, quando se aduba. Daí
as coisas florescem, né? Aí ele pegou e falou, não, o vereador Bruno, aí ele para tirar o da Câmara da Reta, dos vereadores da Reta, não é aumento que nós estamos dando, é revisão anual, não é reajuste. O vereador Robertinho no final também falou, não é reajuste, é revisão. Mas quando foi o da prefeitura, ninguém falou que era revisão também. Tratou como reajuste. Para quê? Porque ano eleitoral, reajuste é uma palavra mais marqueteira do que revisão, né? Aí veio a palavra livre. O vereador João Paulo Urias explicou sobre a recomposição salarial também. Disse que reajuste real aos servidores públicos, aí ele falou, não falou, né, de revisão, ele falou no reajuste. Um reajuste real aos funcionários públicos do executivo, da prefeitura, talvez o prefeito venha a propor depois do segundo semestre deste ano, porque daí ele pode empurrar o pagamento, né, do aumento de salário para o próximo prefeito. O vereador João Paulo Urias também falou da qualidade das obras feitas pela prefeitura, que mesmo as obras que são apresentadas como serviços definitivos são visivelmente feitas com qualidades de obras provisórias. Acho, inclusive, que tem obra provisória melhor do que algumas que eu estou vendo por aí, né? Parabenizou também... ele falou também sobre o fato de que muitos gestores falam muito em se maquiar a cidade na época das eleições, falam, mas quando chega na hora também acabam adotando o mesmo procedimento de maquiagem do município. Que atualmente se tenta maquiar as coisas da cidade para as eleições, disse o vereador João Paulo Urias, que finalizou parabenizando o senhor Horácio pela concessão de título de cidadão porangabense, que está em análise, mas que com certeza será aprovada pela Câmara. O vereador Eduardo Bertin também pediu a palavra, disse que requereu sobre a ponte no bairro dos Alves, caminho até o Loja 100. Ele falou, olha, essa ponte que eu requeri informações fica no bairro dos Alves, não é aquela ponte do Loja 100, não. É a ponte que fica entre os Alves e o Loja 100. Disse que a ponte no Loja 100, que fica ali na estrada do Flamboyant, está danificada também. Não é a ponte que caiu, é a que está com danos, danificada, que nós mostramos inclusive aqui a imagem que foi enviada por um morador de lá. Ele disse que os tubos de concreto que estavam abaixo da ponte lá do bairro dos Alves foram retirados de lá, ele quer saber onde está. Lembrou também que quase um mês depois os moradores fizeram o desvio lá na ponte do bairro dos Alves. Cansaram de esperar e fizeram o desvio que nós também apresentamos aqui a semana passada. O vereador Eduardo Bertin também falou o seguinte, que faz 3 anos que não entrou máquinas da prefeitura no bairro das Partes, que já solicitou diversas vezes para manutenção naquela estrada, que os caminhões de pedra que foram colocados no bairro das Partes, haviam pedras que foram adquiridas e essas pedras foram colocadas ali na estrada do bairro das Partes, para fazer manutenção da estrada que liga Porangaba ao Ninho Verde. E que essas pedras estão até lá para serem utilizadas na manutenção fazem 3 anos, segundo o vereador Eduardo Bertin. É brincadeira, né? Bom, palavra livre do vereador Bruno. Essa aqui eu quero caprichar. Ele parabenizou o Horácio, o senhor Horácio, presidente do sindicato, pela indicação ao título de cidadão. Falou sobre a estrada Raquel Miranda, que é a sequência da rua Murilo Alves Serafim, vai até o bairro das Partes. Disse que ele mora nessa rua. Pediu à prefeitura melhorias no local diversas vezes e não foi atendido. Ask my accountant about that. Disse que propriedades próximas foram compradas por uma pessoa que está fazendo empreendimentos e que este está cavando a estrada para colocar manilhas e canos de água. Disse que recebe reclamações todos os dias dos moradores do local. Disse que já discutiu com o secretário de Obras, Jardelino, por causa do local,
que quando chove, ali se torna um lago. E que antes da compra desses terrenos, a estrada era boa. E foi piorando depois que o cidadão, como ele descreveu, disse cidadão, adquiriu as propriedades próximas e começou a usar aquela estrada para tráfego de caminhões. O vereador Bruno falou que a má situação da cidade, na qual ele chamou de calamitosa, já se dava antes da chuva. Ué, vereador, o senhor está copiando as falas do jornal que floreia? O senhor está copiando? Está assistindo bastante, né? Já está copiando o que a gente fala, né? O senhor, como um cara tão inteligente, né? Por que está copiando as reivindicações do jornal que floreia as notícias? O senhor deveria criar os seus próprios discursos. Depois de 3 anos, disse estar constrangido com a situação das estradas. Agora, no ano das eleições, é que ele ficou constrangido com a situação das estradas, do asfalto da cidade. Citou a rua Ciro Alonso. Que dia foi isso? 3 anos para ver isso, hein, vereador? Lembrou que a Ciro Alonso está intransitável devido às obras da Sabesp também, falou. Ele lembrou que agora existe a Ciro Alonso. Disse que há situações em que se tem que ir em defesa em prol ao povo, ao invés de defender quem quer ser defendido. No caso é o prefeito, né? Que quer ser defendido. Eu pensei, né? Que o vereador tinha que defender o povo em todas as situações. Mas agora existe uma situação para defender o povo, né? Provavelmente se chama eleições. Mas eu não estava lembrado disso, não. Não estava, não? Tava, não. Diz que sempre fez cobranças e que elas não foram aceitas. Criticou o fato de alguém não aceitar cobranças. Que hilário, vereador Bruno. Que hilário. Quando a pessoa não aceita a cobrança, daí o senhor critica. E quando o senhor não aceita a cobrança? O vereador defendeu o deputado. Aí é a cereja do bolo. O vereador, depois de falar tudo isso da cidade, de ter demonstrado que parece que virou a casaca na época das eleições, todo mundo vira, né? Quando vê que o barco vai afundar, né? Esses daí são os primeiros que fogem. O vereador defendeu o deputado estadual Fernando Cury das críticas que foram divulgadas em sites de notícia da região. O vereador, o senhor não acompanha o noticiário da região? Eu reli as críticas que foram feitas por outros noticiários da região. A crítica não se deve só a cidadãos de Porangaba que falaram que o deputado Fernando Cury deu uma certa sumidinha depois das calamidades feitas pela chuva no dia 10 de fevereiro. Outros cidadãos de outros municípios, como diz aí o jornal, reclamaram, né? Agora, aí ele falou, né, que é injusta, defendeu o Fernando Cury que foram dessas críticas que foram divulgadas em sites da região, no qual falavam da pouca participação dele nos problemas causados pela chuva em outros municípios também. É curioso que justamente após as críticas, né, o deputado se tornou, depois que surgiram as críticas, aí isso é para mostrar que a crítica tem que ser feita, que a crítica é construtiva, porque depois que vieram as críticas, o deputado se tornou mais participativo, principalmente com os problemas de Botucatu, que é a cidade dele, principalmente lá. Em Porangaba ele ainda não apareceu. Acho que daqui 2 anos ele aparece. Ou quando tiver aquela festinha travestida de encontro regional de prefeitos. Daí ele aparece também. Maneiro! Então aqui ele não apareceu ainda. Mesmo diante do alarmismo. Foi feito um alarde. Estado de emergência em Porangaba, tá tudo caindo. Falaram que tinha 5 pontos que tinha caído. Tem até o áudio da pessoa que falou. 5 pontos tinha caído. Estado de emergência. Então, é o estado de emergência que foi decretado pelo prefeito, no qual o próprio vereador, como nós falamos há pouco aí,
concordou que a cidade já estava em estado, como é que ele chamou mesmo? Calamitoso, antes das chuvas. Ano de eleição, muda a opinião, né? Bruno falou que o deputado está intervindo para a abertura e liberação do pedágio na Rondon, no trecho onde houve o desabamento da pista nas chuvas. Para começar, vereador, o senhor precisa se informar mais, né? Primeiro, começar a visitar os bairros da nossa cidade. Depois, como o senhor não conhece direito nem os bairros da cidade, depois o senhor não vai falar de coisas que acontecem na região, porque o senhor também não sabe. Quem pediu, quem teve essa ideia da liberação do pedágio foi o prefeito de Botucatu, Mário Pardini, que, aliás, foi um herói regional durante as chuvas. No dia da chuva, de madrugada, o prefeito Mário Pardini vestiu a capa, foi para a rua para ver o que estava acontecendo e o que ele podia fazer, mobilizando através do telefone celular dele equipes nos pontos mais críticos, ele com capa de chuva lá ligando para as equipes, vem aqui, preciso de tal coisa. Então a ideia de liberar o pedágio foi do prefeito Mário Pardini. O Cury está realmente ajudando o prefeito Mário Pardini, porque ele recebeu a solicitação do Mário Pardini, ele recebeu a solicitação e está atendendo ao pedido dele para interceder. Realmente, ele está fazendo isso. Mas também é o mínimo, né? É o mínimo que ele faz, já que ele sempre defendeu os governos do PSDB, o maior pedagista da história do Brasil. Então é o mínimo que ele faz. Sempre defendeu o PSDB, que foi o maior permissor de instalação de pedágios em todas as rodovias praticamente do nosso estado. Aliás, falando em Mário Pardini, quero aproveitar o gancho aqui, né, parabenizar o prefeito de Botucatu, Mário Pardini, por enviar para a Câmara de Botucatu um projeto de lei que está pedindo a isenção de IPTU para as pessoas que são vítimas de enchentes. Com certeza essa isenção de IPTU para essas pessoas que foram vítimas das últimas enchentes será aceita aí em Botucatu, com certeza. Já que em Porangaba, quando se pede isenção de IPTU a pessoas doentes, com problemas de saúde graves, aí tem algum vereador, né, que vota contra, alegando que é inconstitucional. Duvido vocês adivinhar. Em Botucatu não é inconstitucional, né, pedir a isenção de IPTU. Em Anhembi, pessoas portadoras de 14 doenças estão sendo beneficiadas com essa isenção que foi aprovada o ano passado. Nesse ano já estão isentas. Lá em Anhembi não é inconstitucional, só é inconstitucional aqui em Porangaba para alguns gênios que nunca pegaram um livro da Constituição nas mãos. Eu tenho bronca desses capacetes! Oh, Deus, caralho! Desgraça, rapaz! O que mais o vereador Bruno falou? Que o deputado conseguiu emendas para o município, conseguiu emendas para a PAI, raio-x de 80 mil, etc. Ué, não é obrigação dele? Ele mandou dinheiro do bolso dele ou ele devolveu o dinheiro do povo? Dinheiro do contribuinte ele ele devolveu para o povo novamente? Porque quando se fala o deputado ajudou, dá a entender que o deputado enfiou a mão no bolso, pegou o dinheiro dele e falou, não, eu vou ajudar, é meu aqui, ó, tó. Se eu não me engano, é a atribuição do deputado fazer o repasse de dinheiro público para os municípios, né? Se eu não me engano, parece que é. Aliás, ele devolveu para o povo o pouco de dinheiro que nós pagamos em impostos, sendo que isso é função dos deputados, né? Por que deveria ser endeusado por isso, vereador? Aliás, raio-x de 80 mil? O vereador falou, ele enviou para Porangaba um raio-x de 80 mil reais. Mas para o deputado deve ser muito pouco, 80 mil reais, porque, segundo informações públicas da imprensa, inclusive do próprio site da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
Ele é o 10º no ranking dos gastos. Fernando Cury utilizou R$ 352.724,23 da verba de custeio do mandato, sendo que 88 mil, ou seja, 8 mil a mais do que custou, do que supostamente teria custado o raio-x, ele gastou em gráficas. Para trabalhos gráficos lá em Botucatu, para impressão de materiais. Então esse dinheiro aí, 80 mil, é dinheiro de pinga para quem gasta quase 90 mil em gráfica. 80 mil no raio-x é o quê? E outra, Porangaba não precisaria de dinheiro de deputado se a atual gestão não gastasse com tanta bobagem, né? Churrasqueira no Paço Municipal, R$ 66.180 na montagem de um palquinho para uma noite de Réveillon, que foi pago, né, o evento com aquela enorme estrutura maravilhosa foi feita aí por um proprietário de um jornal que presta serviços à prefeitura. R$ 66.180 para um palco. É palquinho ou palcozinho? Palquinho, né? R$ 66.180 para colocar um palco e organizar um Réveillon, uma noite de Réveillon. Então, aí não sobra dinheiro para comprar raio-x, né? O vereador Bruno também, em defesa ao Fernando Cury, falou que outros deputados não ajudam, e não ajudaram, e não apareceram aqui em Porangaba. E o senhor, vereador, o senhor fez a sua parte? O senhor procurou os outros deputados? Para poder falar que eles negaram ajuda? O senhor procurou? Mostre os ofícios que o senhor mandou para os outros deputados. Ou será que o seu amiguinho Cury fica com ciúmes se o senhor procurar outros deputados? O vereador disse que na próxima sessão lerá uma nota de repúdio feita pelo deputado devido às nossas críticas. Tá explicado porque que ele gasta tanto com gráfica, né? Se cada vez que ele é criticado ele imprime uma nota de repúdio. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Né? Vai gastar muito daqui por diante. Olha, o que é repulsivo, vereador, o que é repulsivo não são as críticas, já que, como cidadãos, nós somos os patrões dele e seu, vereador, porque vocês recebem dinheiro, o salário dos senhores são pagos com nosso dinheiro público. O que é repulsivo é trabalhar para aprovar uma reforma da Previdência no estado de São Paulo, como ele se empenhar, como ele se empenhou, para aprovar uma reforma da Previdência que vai aumentar a alíquota de contribuição de 11% para 14%, lembrando que os servidores públicos não tiveram reajuste. Ainda vão ter o aumento do desconto da alíquota de contribuição. Salário dos professores e policiais já é defasado, já é vergonhoso, vai ter que contribuir mais, ao invés de 11% vai para 14%. Também a idade mínima para as aposentadorias comuns, de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, antes era 55 e 60 respectivamente. A idade mínima para aposentadoria de professores, que vai ser agora de 51 anos para mulheres e 56 para homens. A partir de 2002 vai subir mais um pouco, idades mínimas serão alteradas de 52 para 57. Para policiais civis e agentes de segurança, escolta e vigilância penitenciária, a idade mínima agora vai ser de 55 anos para ambos os sexos. Lembrando também que foi extinto o adicional por tempo de serviço e a sexta parte para os servidores remunerados por subsídio. Essa é a reforma à Previdência na qual o seu deputado aprovou. Isso sim, aprovou e trabalhou a favor. Isso sim é digno de repúdio. Além do mais, as pessoas que foram contra essa reforma da Previdência, professores principalmente, que são os mais prejudicados, o governo do qual o seu deputado apoia, fez isso com os professores. Assiste aí.
Aí, então, vereador Bruno, se o senhor vai ler a nota de repúdio do deputado aí na Câmara a respeito das críticas, se o senhor vai ler, vai mastigar e comer, se o senhor vai tatuar a nota de repúdio na sua testa, nas suas costas, problema de vossa senhoria. As críticas serão feitas assim que eu, como cidadão e com direito constitucional garantido, achar que devo fazê-las, porque eu tenho o direito da livre expressão, tá bom? Então sempre que eu achar necessário fazer alguma crítica ao seu deputado ou qualquer outro deputado, eu irei fazer, goste o senhor ou o seu deputado ou não. Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca! Você tá entendendo? Você entendeu? Quem manda nessa porra aqui sou eu! Se gostou, gostou. Se não gostou, renuncie. Renunciem aos seus respectivos mandatos, porque serão cobrados e criticados. Sim. Então cala a boca e fica quieto, porque senão agora eu levanto e te jogo dentro da privada. Tá ok? Vamos finalizando a edição de hoje do Jornal ACN e a gente volta, se Deus quiser, na próxima sexta. Um forte abraço e até lá.